Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu irmão e minha irmã, nesta noite. Que Deus venha nos dar graça, mediante as situações que estamos vivendo. E nesta noite nós vamos falar sobre a nação que guarda a vinha e defende o reino. É um vídeo interessante. Nós precisamos trabalhar nas últimas horas. Já tem pessoas entrando. O Adriel Cardoso entrou, a irmã Jaqueline Alcaraz. Cristina entrou, graça e paz aos senhores, que Deus venha vos abençoar. Se puder transmitir, ou melhor, compartilhar essa live, será de extrema importância. Luiz Laurente, meu amigo, entrou, que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. A irmã Marisa Catuso entrou, que Deus abençoe. Só tomar um pouco de água, que hoje o dia foi só de voz. Que Deus abençoe a cada um dos senhores. Nós vamos falar nessa noite, então, sobre a nação que guarda a sua vinha e defende o seu reino. Nós sabemos que todos vocês que estão me vendo têm batalhas espirituais, batalhas emocionais, batalhas na mente. Temos, às vezes, batalha com o corpo, às vezes não é uma enfermidade, mas uma fraqueza, uma indisposição. Nós somos seres dependentes totalmente do reino espiritual. E o reino espiritual, ele tem um governo forte. Ele tem um governo que ele não é abalado, vamos dizer assim, por atitudes humanas, vamos dizer assim, sem um preparo. Então, observe bem que os militantes das trevas ministram contra nossas vidas. E nós temos batalha espiritual. Quantos de nós já não lutou com obra de magia, etc., para não ser atingido, para não ficar questões amarradas? Assim como o reino de Deus, o poder de Deus em nós desfaz as obras do diabo, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, nós precisamos nos preparar. E a nação que guarda a sua vinha e defende um reino, ela se torna forte. A irmã Lu entrou, que Deus te abençoe. Irmã de Rio Claro, né? A irmã Isabel Cristina entrou, é de Cosmópolis. Compartilham, irmão, esse vídeo, porque este vídeo vai deixar bem claro para os senhores uma questão espiritual confusa, uma questão, vamos dizer assim, de autoridade, uma questão que, por exemplo, nós estamos vendo muita confusão, e daqui a pouco nós estaremos tomando uma decisão, e cada decisão que nós tomamos, exemplo, politicamente, ela influencia não só 4 anos do governo, mas uma lei que eles votam pode impedir a igreja do Senhor, e impedindo a igreja do Senhor impede você. Então, nós estamos também já resgatando do estreito da fé. Deixa eu tentar fazer uma colocação para você. A Bíblia, até as pessoas entrarem mais, diz assim: a luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principado. Principado, no grego, ele está dizendo a palavra acha. Acha quer dizer principados que estão sobre as nações, sobre os estados, sobre as cidades e sobre os bairros. São demônios maiorais que não incorporam as pessoas, porém são líderes de legiões que vai ordenar, por exemplo, as principados, potestades, que seria exousia, quer dizer, que age fora, entre aspas. Então, eles recebem a ordem no mundo espiritual e vêm oprimir ou possuir no reino físico, no reino material. Por isso que a Bíblia alerta que o diabo, que é a ação dos demônios, está ao derredor procurando a quem tragar, procurando vidas para entrar nelas. Então nós vemos que esses principados, esses achas, eles comandam territórios, jurisdição, quer dizer, lugares de comando. Você pode ver que tem território, as pessoas falam assim, tal território, tal bairro da cidade, ali é cruel, ali tal coisa acontece demais, entendeu? Então, nós vemos que existe certa movimentação maligna e específica em certos locais, em certas famílias, em certas nações, em certas cidades. Nós vemos toda uma movimentação. E quem faz isso? Os arches, os principados é que fazem as estratégias.
e no território que ele comanda, antes de ordenar a potestade, ele conhece cada família, a história hereditária, ele conhece os fundamentos da família, ele conhece as promessas que tem na família, as fragilidades da família, onde ele domina na família, e então eles se fortalecem exatamente desta forma. Outra coisa que você precisa saber, os arches são demônios que na nação, no estado, na cidade, ele faz projetos financeiros malignos para aquela cidade. Você pode ver que nós temos roubo federal, nós temos problemas estaduais e nós temos problemas locais, na cidade. E tudo quando vem para lesar as nossas vidas nos mesmos aspectos. Impostos, impor. Então nós precisamos readquirir uma autoridade espiritual. Um tempo, para quem é cristão dos anos 90, lembra que o Brasil tinha fama de ser celeiro do mundo, no sentido de tanta conversão que haveria. Então, quer dizer, seria predominantemente comandado pelo cristianismo. E nós vamos debater isso também. A irmã Michele Pereira entrou, a irmã Damari Siqueira entrou, a irmã Denise Crispi, americana, entrou, o irmão Rafael Schneider, meu amigo, entrou, Deus os abençoe. O Maicon Talarico, entrou, a paz do Senhor, varão de Deus. A Beth, minha filha, né? E o Edmar, Deus os abençoe, que Deus esteja com vocês, são pessoas do meu coração, espero que vocês, o casal, as meninas estejam bem, né? É gente do coração da gente. Então, eu vou começar a comandar com você. O que mais que esses arches, principados faz? Eles comandam a economia, como eu falei, eles comandam a política. Então, aonde não se acerta com a palavra de Deus, aonde não se acerta com o povo, e, pelo contrário, oprime o povo, tira direito do povo, desumaniza o povo, quem está no controle daquilo? Satanás. Agora, nós vamos fazer uma colocação entre posições. Então, eu vou falar algumas coisas para você. Por quê? Política e o povo. Por exemplo, o que nós temos que ter a política? A Bíblia fala para ser submisso à autoridade. O que é submissão? Eu me submeto a uma pessoa até o ponto que ela não rompe a minha fé em Deus e não quer se assentar como Deus ou ser maior do que Deus. Por exemplo, entendeu? Essa é a parte da submissão. Mas num país como o nosso, nós temos aqui direitos de escolha e nós temos direito de cobrança, porque nós temos aqui no país um sistema que se diz democrático. Democracia no grego quer dizer democrati, com acento A. Democratia, demos quer dizer povo. Kratos no grego significa poder. Então, na democracia, o sistema político, o poder é exercido pelo povo. Exercido pelo povo o poder através do sufrágio universal. Então, é um sistema onde todas as decisões políticas importantes estão com o povo, por isso nós elegemos pessoas para nos representar. Esta vem a primeira pergunta. Hoje, os homens do poder respeitam nossas opiniões, porque nós votamos e colocamos eles para nos representar. Então, eles são empregados nossos. Ou eles votam até na calada, vamos dizer assim, ou votam na calada com suas gangues de adeptos, seus altos interesses. Você está sendo respeitado pelo político, pelo vereador? Aqui em Limeira chegou o cúmulo, que uma vez eu tive que intervir. Por quê? Porque, na verdade, tinha um político aqui que ele tinha um carro caracterizado, perdão. E começaram a questionar, ele não pode andar com esse carro, porque tem que saber disso, porque tem que saber daquilo. Eu falei, viu, num país que o político é funcionário nosso, é democracia, nós que mandamos nele, enquanto todo mundo depois do voto some, nem no gabinete a gente acha. Um se propõe a andar caracterizado, visível aos olhos de todos para ser interpelado por quem necessitar. Nós vamos questionar a atitude do rapaz? Aí o programa de televisão na época daqui já voltou depois do intervalo com outra pergunta. Porque as pessoas querem fazer polêmica onde não tem.
onde não tem polêmica. Nós precisamos, como cristãos, viver de revelação e impor autoridade. Então, observe, os homens hoje te respeitam? Me respeitam? Não. Agora, os que trabalham por militantes são democráticos? Se entraram no poder para defender GLGBT, MST e fazer grupinho do bloco, defender bloco das vadias, das feministas que brigavam por aborto, enfiando o símbolo da religião dos outros aonde bem entendia nos seus corpos, quebrando representações dos símbolos religiosos. Esses camaradas são democráticos, sendo que eles estão lá por causa do nosso voto, e nós somos milhões. Então, não. Uma pessoa que trabalha para militantes, ele não é democrático. Ele não é democrático. Ele é o quê? Um partidarista. Ele é o quê? Visa o poder e seus interesses de riqueza e de poder. Ele visa chegar no poder para seus interesses de riqueza e poder. Mas para isso ele tem que falar uma linguagem que eu e você gosta. Nós gostamos de falar que eles vão tirar o dinheiro dos pobres, nós gostamos de falar que eles vão, vamos dizer assim, dividir a riqueza dos camaradas, dos empresários. Nós gostamos de ouvir todas essas histórias que nunca se consolidou e todos já falaram isso. Então, a Cláudia Aparecida entrou, é de Limeira, né? Limeira. A paz, que Deus te abençoe. O Rafael, a paz, Rafael, que Deus abençoe o senhor. A Jô Mendes entrou, é minha amiga de Piracicaba. Que Deus abençoe, Jô, em nome do Senhor Jesus. Então, quando você olha, por exemplo, para um sistema democrático, então quer dizer poder exercido pelo povo, e é um sistema onde as importantes decisões têm que partir do povo, que elegeu seus representantes. Chega lá, eles passam a virar dono da gente, vota na calada. Tem que ser, porque senão não conseguimos, nós não conseguimos. Não é por nos representar. Então, você não tem representante se você não é atendido na Câmara Municipal, na Câmara Estadual, no Senado, na Câmara Federal. O presidente que está lá não nos representa. Todo o povo, por exemplo, foi contra a ideia mal explicada da reforma da Previdência, mas mesmo assim prevaleceu as ideias dele sendo colocadas, liberando e etc. Segunda coisa, secreto. O que é secreto? Algo oculto, secreto, ignorado, uma incógnita, algo não revelado. Espera aí, se o poder emana do povo, se o poder parte do povo, por que impor um voto secreto se nós temos que debater? Nós precisamos de... E o que casa conosco é isso. E por que não revelar o que está errado nesses caras? Peraí, eu conheço tal político, isso aí é sujo. Eu vim de tal estado. Não, isso aí é uma carniça. Eu estive lá, tipo, teve candidato a presidente essa semana que bateu em repórter. Entendeu? Então imagine se formos questionar ele e falar, poder que emana do povo, meu amigo. Nós somos teu patrão. Ele não vai estar nem aí com o que pensamos, vai impor, se ele for presidente, o que quiser. Esse mesmo candidato, ele fez o quê? Disse a semana passada que ele quer entrar presidente para tirar essa ideologia católica ou essa ideologia judaico-cristã, como se fosse descer um anjo vingador do céu e resolver os problemas políticos da nação. Ele se colocou acima de Deus. Agora, veja bem, irmão, um país democrático que impôs, olha para você ver como eles vêm rompendo a democracia, para você ver o porquê que estão querendo impedir os crentes de debater, e até porque fizeram leis proibindo falar de política na igreja. Observe bem, a irmã Cristina entrou, a paz, minha filha. Esta é a fera de Deus que conseguiu dar um jeito na minha insuportável unha. Olha, é um milagre. Deus abençoe. A paz, Jô, Deus te abençoe. O Rafael Oliveira acabou de entrar. O pastor Aparecido, meu amigo, que é pastor presidente da comunidade do Avivamento em Limeira, ali na Avenida Piracicaba. Você, se tiver alguém falando ou nos vendo, porque muitos não fazem manifesto, mas está na visualização, afastado dos caminhos de Deus, precisando ser apacentado, alimentado, é meu amigo, pastor
procura ele, fala, pastor, eu estou precisando de um apoio, pastor Aparecido, com certeza, com a pastora, e os obreiros vão te receber lá para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, observe, irmão, por exemplo, o voto é secreto, ó. Poder que emana do povo para o povo. A democracia é uma coisa assim, mas tem que ser secreto. Agora, é democrático? É decisão do povo se o voto é obrigatório? O que é algo obrigatório? Imposto por lei social, moral e religiosa, exigido por convenções sociais. Espera aí, se o obrigatório é imposto por lei social e nós cristãos somos a sociedade cristã, nós temos preceitos religiosos e morais, a quais esses próprios políticos exemplam a esquerda e a própria direita. Tipo, eu vi vários passagianos, eventos, PSDB em São Paulo, do Alckmin, saudando, cumprimentando os irmãos da maçonaria, mas nunca vi ele fazer um vídeo cumprimentando os irmãos cristãos, inclusive dia da Bíblia. Você está entendendo, senhores? Os senhores estão entendendo do que eu estou falando? Então, se é obrigatório, peraí, obrigatório é imposto por lei social, moral e religiosa, mas a esquerda é a política. Lembra do PT? Ideologia de gênero. Lembra do PSOL? Vê lá quem é o PSOL. Vê lá, para você ver, invasores de terra, usam armas brancas contra os outros. Aqui em Limeira mesmo hoje, dia 17/9/2018, está falando de tirá-los de invasão, de movimentos lá do Horto Florestal de Limeira. Eu acho que todo mundo tem que brigar por um pedaço de terra, mas o certo, se fosse um país democrático, era não brigar, porque terra tem. Porque terra tem. Lugar para construir tem, porque quando fazem campanha política, alguns políticos vão lá e constroem. Então tem. O que está acontecendo? Mal gestão, porque os arches, os principados dominam a política de quem não é da fé. Agora, vamos colocar outra coisa, cidadania. O que é cidadania? É o exercício dos direitos e deveres civis. Espera aí, eles impõem que o voto é obrigatório, é um dever. Mas nós, quando os colocamos, temos direitos. Esses partidos todos que governaram deu nossos direitos de sociedade, educação, não dão educação e queriam impor gênero, desviar. Nossos filhos não iam aprender mais matemática nem nada. Qual é o fundamento da esquerda? Fundamento de Lenin. Prostitui as crianças, estuprem as crianças. Para que fazer? Irmãos, quem já foi estuprado sabe disso. Você já viu uma pessoa nessa quando é estuprada ou estuprado, cresce traumatizado, indefeso, instável, cria personalidades, distúrbios, em vez de ter caráter. É essa a finalidade da ideologia de gênero, porque daí cresce uma turma desestruturada, sem força, sem conhecimento, todos prostituídos, estuprados. Aí o que eles fazem? Impõem o comunismo. Consegue entender essas questões que estão havendo por detrás, aonde crente de esquerda não consegue enxergar? Consegue enxergar uma casa própria, mas ele fez, me deu. É uma ova, você paga lá a prestação, há 30 anos, como que ele te deu alguma coisa? Então, aqui está dizendo que cidadania é o quê? Direitos e deveres políticos e sociais. Político não cumpre direitos, está cheio de direitos pessoais, bolsa disso, auxílio paletó, auxílio inferno, auxílio tanta coisa, mas e deveres sociais, eles estão cumprindo? Não. Então, por aqui nós vamos vendo que está estabelecido na Constituição do país que cidadania é exercício de deveres, de direitos e deveres civis, políticos, sociais estabelecidos. Mas não tem ninguém vamos dizer, cumprindo. Então, veja bem, nós temos lá a democracia, que fala que é o poder que parte do povo sobre eles. É nós que tomamos decisões. Eles não respeitam. Quero que votem no secreto, não fale para ninguém. Quer dizer, aí é mais fácil fazer militantes. Pessoas que, por um pão com mortandela e R$30, vai defender cadeiro. Obrigatório, é imposto por lei social, moral e religiosa. Está lá cheio de leis para querer bloquear nós, religiosos, de executarmos a nossa fé.
Está lá isso, irmãos. Está lá, falta um passo para entrar. Ah, mas votar deveria ser cidadania, mas eu sou democrático, eu sou livre. Então eu vou se eu quiser. A Sheila Cristina entrou, é missionária, Deus abençoe. Que Deus abençoe cada um. A Sueli Melo entrou, a Maria Lana entrou, o Luiz Malta. Deus abençoe, meus filhos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos falar o que está impondo. Você pode ver que até aqui nós falamos o quê? Democracia, voto secreto, obrigatório e cidadania. Só por aqui nós já vemos que nós não vivemos democracia. Só por essas colocações feitas até aqui, nós já vimos que nós não temos nenhum pingo de respeito vindo da classe política, e aí eu falo mais, de juízes que absolvem, falando, não, isso não configura crime, mas desapareceu. Lembro textos que eu falei para vocês, e daqui a pouco eu vou dar uma série de textos da palavra de Deus para vocês meditarem também, para ficar salientado. Então, veja bem, como ser democrático? Votando no secreto, sem comunicar projetos e revelar quem é o melhor e quem é o pior. Um povo cego. É democrático, mas é secreto, mas é obrigatório. É cidadania. Aí nós queremos exercer a cidadania, direito religioso. Estão querendo cercear a lei. Você entende que Satanás liberou seus principados, seus archas, para a política, para a economia, e nós estamos um passo da escravidão? Nós precisamos, no mínimo, ter a dignidade, não precisa ser sábio, nem inteligente continuamente, é só pensar de vez em quando que não pode ser nada do mesmo que já foi nas nossas cidades, no nosso estado, tem que eliminar esses deputados. Rio Claro, por exemplo, tem deputado aí que está lá faz tantos anos, vê o que esse cara fez verdadeiramente para a sua cidade. É só ostentação. E nos lugares que ele vai, que os seus companheiros são empresários, quer impor nos empregados do lugar o que eles devem fazer. E o Claro mesmo tem que passar por uma purificação. Não repita isso aí, não. Não repita isso aí mais, não. Não faça isso, não. Limeira. Limeira. Tem um sujeito aí, candidato a deputado, que o próprio pai, na hora da gravação, chamou de inútil. Imagine lá, vai fazer o quê? Só montar clã. Então, veja bem, obrigatório por lei social, é questão de voto no Brasil, moral e religiosa, as quais a igreja, sendo núcleo social, a igreja é um núcleo pertencente da sociedade, como ela vai ficar fora do debate? Está errado, pastores, que vai lá e induz, esse é o nosso candidato, impõe, mas debate. Debate tudo. Quem é fulano? Mostra motivo. Agora, o problema é a igreja levar um camarada de entidade secreta e falar que é o candidato da igreja. É impossível. Eles não... E pode ver que as leis estão lá contra nós para serem votados. Significa que se nós, ministros, tivéssemos apoiados corretamente, esses projetos nem lá estaria mais. Porque se um presidente tem poder de anistiar um preso, você viu que Ciro Gomes falou, Haddad falou, e mais uma raça lá, que se entrar anistia o Lula, vai sair da cadeia como se nunca tivesse tido uma ficha. Enquanto tem pessoas que foi incriminado injustamente, saiu de lá, provado que não devia, mas ficou uma fichinha lá. Você está entendendo? Então, veja bem, é um direito. É um direito. É obrigatório. É lei social. É obrigação moral, religiosa. Quais a igreja é núcleo social? A igreja é núcleo pertencente à sociedade. Vai ficar fora de debates? Vai ficar, então, a política não é de Deus. Aí eles viram que nós estávamos acordando que a política é de Deus. Fizeram leis proibindo a igreja de debater lá dentro, porque lá nós íamos falar, por exemplo, se fosse eu, aí você que está me vendo ia falar assim, não, aquele Esaú lá não representa a igreja. É um político que está na igreja, mas é sujo. É em tudo que é ruim. É uma porcaria. É um inútil para Deus e para os homens.
Porque quem promete uma coisa e nunca cumpre tem que tipo de utilidade? Precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Não vê Deus, irmão. Quem não é da fé e só vem no meio da fé na época de voto, ele nunca viu Deus e não viu Deus, inclusive, em você, que permite ser ludibriado por esse tipo de pessoa. Então, veja bem, sendo direito nosso debater, participar, e é até obrigatoriamente, somos mesmos democráticos? É direito nosso debater. Agora, participar da... Estão proibindo. Agora, participar é obrigatório. Nós somos mesmo democráticos? O país está mesmo vivendo uma democracia, já está imposto um sistema político socialista a um passo de comunismo. Político respeita o poder de ordem nossa para que eles façam como nós queremos, se é poder que emana do povo. Se político, então, literalmente é funcionário nosso, de quem vota. Foi correto proibir as campanhas nas igrejas se são direitos dos núcleos sociais, a política? Nós vamos votar em todos esses partidos que já governaram, são fichas sujas, ou em políticos que investem em militantes para ser escudo encobridor da corrupção? Você pode ver quem que são os militantes hoje. Escudo para encobrir. O camarada está preso, eles estão a favor. O camarada está solto, eles não enxergam o prejuízo. É um povo cego. É um povo doente. Está entendendo? É um povo doente. É um povo fraco. É um povo que fala de Deus com a boca, mas o coração dele está longe do Senhor, defendendo até aquilo que já está revelado como condenado. Irmãos, que visão espiritual teria uma liderança ou teria um membro de qualquer igreja que age desse aspecto? Porque o voto é secreto, é um direito. Gente, vamos continuar, que você vai ver biblicamente. Nós temos uma consciência espiritual, moral e social, como cristão, que é o que eles querem abater, a nossa consciência moral. Chama a gente de moralista, de conservador. E é bom dizer para você que nós não somos crentes evangélicos, nós somos da fé com princípio judaico-cristão. Nós adoramos a Jesus. O evangelho, nós vivemos uma vida no cristianismo. E para nós, o evangelho é teocracia. É uma forma de governo na terra que nós acreditamos. Por isso que Jesus ensinou a orar na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra. Porque aqui nós temos a forma de governo teocrático. Nós somos membros da igreja que interpretamos segundo as leis do Deus que nós servimos. E as leis que nos regem e nós temos autoridade sobre assuntos civis e religiosos. Estão querendo cercear a igreja de optar por assuntos civis. Por exemplo, na sociedade. Eu nasci num corpo de homem, mas com espírito de cabrito. Tudo bem, mas biblicamente para nós é macho e fêmea. É macho e fêmea. Então, quando nós falamos de teocracia, a palavra grega theos quer dizer Deus. Kratei quer dizer governar. Deus acima de tudo. E a igreja o representa. Cristo é o modelo a ser seguido. E nós, os transformados, nós somos modelo para esse mundo sem titubear. Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Nós não fazemos barganha. Nós pregamos muito de Nabote, mas olha a nossa posição na hora da guerra, na hora do confronto. A própria igreja se divide para apoiar bandido, gente insana, gente que está falando com a própria boca, que é o nosso perseguidor. Jesus já mostra que esse tipo de religioso não pertence ao cristianismo, porque ele falou: quem comigo não ajunta, espalha. Sabendo-se das ideias de ideologia, destruição da família, está à esquerda. Quem comigo não ajunta, espalha. Então não é um julgamento. Jesus disse que eu não posso julgar, mas eu posso discernir. Pelo fruto se conhece a árvore. Está cheio de leis contra nós cristãos nas câmaras federais
estaduais e municipais, irmãos. Você lembra em São Paulo? O governo Alckmin estava lá esse tempo inteiro. Proibiram em certos lugares, através da prefeitura, de ter marcha para Jesus, mas o orgulho LGBT pôde ir para Paulista. Nós tivemos que ir, acho que era para o Campo de Marte. Eu não lembro bem aonde é que foi, vamos dizer lá, marcha para Jesus. Você está entendendo? Aí é esse mesmo hoje que diz que o Geraldo, que o Bolsonaro estava alertando sobre fraude nas urnas com medo de perder antecipadamente. Ai, Jesus. Não é que eu estou induzindo você, já estou dizendo para você ver que essas pessoas podem se meter em tudo, mas a igreja não. E o problema é que os crentes dessa última hora, o diabo, ele pode não entrar para desviar, mas ele cerceia. Como ele cerceia? Crente hoje não conhece história, tipo política, como nós estamos falando, democracia, secreto, obrigatoriedade, cidadania. Não conhece. Estou na prova, estou na luta, a hora, estou na batalha, não aguento mais, vou largar tudo. Delmir Felipe entrou, graça e paz, amado. A Elaine Daniel Rodrigues entrou, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, irmã Elaine. A Carla Brito entrou, que Deus te abençoe, irmã Carla, que sempre tem nos auxiliado também, nos dando uma atenção. Irmãos, vai compartilhando essa live. Por exemplo, agora eu vou questionar você sobre, vamos lá, democracia, voto secreto, obrigatoriedade, cidadania e essas questões que eu te falei, que eles estão dizendo na cara, você não manda. Se eu entrar lá, eu vou fazer. Não, o senhor vai entrar lá para fazer porque nós queremos. Se nós votarmos em você, você vai fazer o que nós queremos. Você está entendendo? Agora, aqui, quando você olha, Ezequiel, capítulo 33, por exemplo, Deus questiona o atalaia que vê a desgraça, o desvio moral e espiritual da nação aos olhos do Senhor e não alerta. Você entende? Deus nos chama, o atalaia que não mostra o que deve ser mostrado, como culpados. E a Bíblia diz que Deus não trata culpado como inocente. Se esta nação tivesse inocente espiritualmente, moralmente, militando certo, nós estaríamos no caos que estamos como cristão. Aí vai falar, pastor, a igreja da última hora vai ser perseguida. Mas perseguidos livre do espírito. Agora, nós ainda podemos lutar contra a mordaça na nossa boca e não lutamos. Podemos ainda manter liberdade e não lutamos. Estamos fazendo o quê? O contrário. Paulo diz em Efésios 4, 27, não dê território ao diabo, e essa geração no Brasil está dando. Estamos errados, irmão. Uma pergunta. Estamos errados se no meio de uma nação não mais existente a democracia, somos enganados por todos os políticos, nos unirmos exigindo novo? Votar, então, não é uma oportunidade de trazer coisa que não foi. Coisa que, porque esses aí já estão acostumados a mentir para a gente, estão rindo da nossa cara. Se já não somos respeitados como democratas, nós somos patrão do político, não respeito. Se nós somos enganados, eles continuam descontando impostos de todos que têm carteira registrada, dizendo que lá na frente não vai poder pagar nem a aposentadoria dos novos. Oi, irmão, e continua cobrando? Então para. Mas nós estamos cobrando para pagar os que estão aí. Não corta nada neles, só nos outros. Não cortam nada neles, só nos outros. Então, Deus não chama culpado por inocente. Deus não tem inocente por culpado. Então, se você arrisca o novo, mas arriscar o novo não é qualquer novo. É coisas aonde você vê que, pelo menos por consciência, tem ciência de princípios divinos. Se essa pessoa inverter estando lá no governo e for infiel, a nossa oração tem a autoridade de debater, bloquear, Deus fazer o que tiver que fazer. Agora, se nós damos voluntariamente e um lutamos com o outro, e mesmo você mostrando, um faz a teoria da conspiração, o outro porque, mas esse é o meu ver, sem ir para a razão, irmão. O evangelho foi feito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, votar em pecador declarado, satanista, inimigo nosso,
Para pensar, irmãos. E vai pregar na boca e não vendeu a vinha. Só leva a minha vinha se você me matar. Aí fala que Jezabel foi lá e matou Nabote, porque Acabe estremeceu quando ele não quis. Aí Jezabel, que era feiticeira, foi lá e matou. Depois, na hora que vem o caos, vai fazer campanha. Deus não pode operar naquilo que você for conluio. Você tem que entender que, como voto, enquanto ainda, pelo menos, marcado na instituição, ainda que não estão aplicando, somos democratas, nós somos patrão de político. Nós somos patrão de político. Entenda isso. Estamos errados, irmãos, de questionar e exigir o novo? Não. O melhor que se enquadre nos preceitos divinos é que nós temos que escolher. Ah, mas Jesus falou que o mundo vai estar no caos, mas não eu entregar o caos. Eu tenho discernimento. Você tem a palavra rema, a palavra revelada. Você é uma autoridade cristã, você é sacerdócio real, nação santa. Você não pactua com aquilo que já está revelado, que é profano, insano, indigno, imoral, mentiroso e negador. Aí vem, porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo jaz no maligno. Nós devemos nos apostatar da fé, das ordenanças cristãs, negligenciando nossos direitos de eleitores patrões. Sabe o que é pior, irmão? Pessoas que estão na igreja e não lembram mais nada de Bíblia. E como nunca aplicou, principalmente na questão de libertação, um monte não acredita. Você já vê pastores falando no altar e nem tudo é o diabo. Irmão, só tem dois senhores. Ou está na mão de Deus ou na mão do diabo. O ser humano não tem poder de tomar decisões sem estar influenciado. A partir da hora que ele começa a se desviar, é o diabo influenciando. A partir da hora que ele peca, é o diabo que influenciou. A partir da hora que ele se desvia, é o diabo que o influenciou e o tirou. A vida espiritual mostra que está no Senhor. Não existe ser humano neutro. Temos livre-arbítrio. Não tem. Tem dois senhores. Livre-arbítrio dá-se ideia que o ser humano pode militar sem estar sobre a influência de um espírito, e não é isso. Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Aí o Espírito do Senhor Jesus veio convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, querendo dizer, você está endemoniado, ou se não possesso, sua vida está destruída. Eu te ofereço algo melhor. Vem a mim, cansados e oprimidos, a Cristo, e eu vos aliviarei. Você quer ou não? Então, o Espírito Santo, ele interfere na consciência contaminada para dar a oportunidade de libertação. Já tem pessoas pregando seres humanos extra-espírito. Quem dá domínio próprio para a pessoa é o Espírito de Deus, a pessoa está em temor. Se a pessoa está fazendo o contrário da palavra, ela já não tem domínio próprio. Deus não está frutificado aonde é o diabo que comanda, aonde é o fruto do diabo que opera. Jesus disse que casa vazia volta 7 demônios piores. Guarda a tua vinha, vamos guardar a nação. Mateus 12, 43, 45 fala que o espírito maligno quando sai, quando anda para lugares não habitados. Bota agora um desses partidos que destruiu a nossa nação de volta. Vai voltar 7 espíritos piores com eles. Porque revelado e feito, nós colocamos de volta, o que vai virar isso aqui, irmãos? O que vai virar essa nação, amados? O que vai virar a nossa nação? Leia Mateus 12, 43 a 45. O Espírito sai e conseguindo lugar para voltar a casa vazia e não adornada. Eu vou votar porque eu tenho livre-arbítrio, é meu direito de escolha, e não pelo temor de Deus, de passar a peneira. Você não gosta de revelação e de profecia? Usa o dom de revelação agora de discernimento de espírito. Olha o que foi todos esses que passaram nos estados. Olha o que estão fazendo e prometendo até em campanha. Uma que se diz irmã nossa, prometendo plebiscito para assassinato, para aborto, irmãos. Então, Jesus disse que cada casa vazia volta 7 espíritos piores, votando na esquerda, que já comandou nosso país e já mostrou para o que veio. Sexta-feira agora, hoje é dia 17, segunda, 16, domingo, 15, sábado, 14 na sexta. Um avião de comparsa de esquerda desceu aqui em Campinas, vocês viram na televisão? Ô, irmão,
15 milhões em relógio, 1 milhão e tanto de dólares, mais não sei quanto em real. Para quem veio? Foi preso ali porque não estava em os bens, porque não estava em missão oficial. É um país que quem entrou aqui é ditador. Que pessoas que têm o desejo de ser ditador, amordaçar e nos fazer propriedade deles, tem aliança antiga. Paulo disse, Efésios 4:27, eu repito, não dê território ao diabo. Jesus disse assim, para nós não se preocupar em irmos diante de governantes e corruptos e anticristãos, que na mesma hora seríamos instruídos como falar. Veja bem, vamos fazer uma meditação nesse texto aqui. Mateus 10:18. Acha na sua Bíblia aí. Mateus 10:18. Está entendendo? A Ana Patrícia entrou, que Deus te abençoe. A irmã Creuza Nunes entrou, que Deus te abençoe. A pastora Paula Regina, do Novo Ventre, o Ministério Cristo é Libertação, e a missionária Cleusa, que é a mãe dela, e a Karen, que é a filha dela, entraram. Que Deus os abençoe. Olha a sequência de trio, que da hora. Deus abençoe, viu? Então, para pensar comigo. Mateus 10:18. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunharem a eles e aos gentios, protestar o mundo, e governantes. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou que deveis de falar, pois que, naquela hora, vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sou vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai é quem se apresentará através de vós. Veja bem que ali é o tempo apostólico, Jesus comissionando, e Pedro, inclusive, João ainda ia escrever as cartas que nos estão proporcionadas. Então, agora nós já temos o contexto para não temer, abrir a boca diante de governos corruptos, inclusive esses que estão aí querendo voltar. Lembra que para se safar da cana seria colocado até ministro. Nós não temos que se preocupar, porque nós vamos falar o quê? A verdade. Agora, é interessante a pessoa que era para ter a verdade, viver a verdade, falar a verdade, o cristão fazendo aliança através da política com pessoas profanas que querem fazer leis contra nós, zombam da nossa fé, num país de democracia e de pluralidade, querendo trazer a mordaça só contra o cristianismo. Aí, quando você vai falar, por exemplo, com todo respeito a você que é um bandista, um candomblessista, que entende na sua mente que você é do bem, por exemplo, imagine, eles querem amordaçar nós cristãos. Aí, quando fala de vocês, eles não falam que são religiões, fala que é cultura afro, mas cultura que fala do Espírito e até recebe o Espírito, espíritos. Vocês estão entendendo, senhores? Entenda que está se travando uma guerra no mundo contra os santos. E o Brasil tinha promessa de ser o quê? Celeiro do mundo. Então ele falou, não se preocupa, o que é a vez de dizer diante. Então o diabo, sabendo que a gente teria a resposta de diante, dividiu o povo de Deus fazendo aliança com eles. E é capaz de pegar o mesmo lixo que já destruiu parte da família no Brasil, trouxe porcaria de volta. Tem que se entender, senhores. Nós temos uma autoridade. E para ser democráticos, político tem que nos respeitar como patrões deles. Então, por que não rejeitamos o que não deu certo, já que o Senhor fala que não é para a gente se preocupar que ele toma a nossa boca? Combater com casamento do mesmo sexo, com desvio de verbas públicas, com falta de segurança, querendo impedir nossas crianças de ir na escola aprender matemática, português, geografia, querendo estuprá-los, colocar gênero neles, em vez de ensinar o corpo humano, macho e fêmea, anatomia física. Não, estava querendo o quê? Prostituí-los. O que falaremos? A verdade. Então não podemos estar do lado deles, porque ele diz assim, vocês testemunharão a eles, aos governos e aos gentios.
Militante de grupo onde a maior parte é ímpio, irmão, se dizendo cristão, pelo amor de Deus, se converta, pelo amor de Deus. A Bíblia fala para não dar pérolas aos porcos. Se esses irmãos militantes não querem voltar, nós que somos remanescentes mantemos a postura diante de governos corruptos. O Senhor não é de Deus. Se o Senhor não nascer de novo, o Senhor não vai ver o reino de Deus. Não sei de nada, não vi nada. Então o Senhor não se arrepende do que fez. Então o Senhor não é do reino de Deus. O Senhor não tem como ele servir o reino de Deus, irmão. É por isso que ele aprovava tudo que é contrário. Lembra aquele desfile, aquele teatro de 2 homens e deitado como um rei aos pés dele, e vermelho para tudo quanto é lado. Cavaleiro de sangue. Sangue cristão. Corruptos aceitos nunca se converterão, pois suas ideologias partidárias de poder contra o povo e contra a cultura e contra a nossa fé os fazem se sentir semideuses. Uma pessoa que está governando, não tem quem se opõe a ele, mostrando a verdade, nem que ele não aceita. A partir da hora que você apoia uma pessoa anticristã, um ímpio, automaticamente você proibiu ele de se converter. Aí é ele que manda na cultura, ele manda até na sua fé por leis. Você vai ter que depois se adequar, porque ele tem exército da lei para defendê-los, vai oprimi-lo, ele passa a se sentir semideus. Existe um ditado, quer saber quem é o homem? Dá poder a eles. Esses já tiveram poder. Geraldo Alckmin, quase 20 em São Paulo. Ciro Gomes, todo mundo sabe que é fundador do Esporte São Paulo. PT, todo mundo sabe quem é. PSOL, todo mundo sabe que é. Marina já se declarou. E maior isso aqui. Então, nós temos um aí que se declara homem de Deus e que fala do reino de espírito como nenhum outro conhece. E eu cito o nome dele abertamente para você estudar. Cabo da Ciolo é o único que sabe falar o que é Illuminati, o que é os Arche, que age no reino espiritual, os principados dominando política, economia. E temos outro com princípio cristão, que quase mataram. Um outro que parece boa gente aí é um militante de filosofias. Pais de santos vinham dizendo que ele seria presidente do Brasil. Nenhum cristão profetizou isso. Só pais de santo acreditando. Então, que pacto tem esse homem lá? Estou falando de Álvaro Dias. Mas o crente é desinformado. Está parecendo militante, pão com mortandela e 30 conto. Cadeirinha para a igreja em época de eleição. Um sonzinho novo. A igreja tem que debater a política. Debater a situação, o que principado e potestade, príncipe das trevas desse século, ações espirituais do mal estão tramando contra nós e chegarmos num consenso, já que não podemos se reunir na igreja, vamos se reunir na minha casa. Quem vai proibir você de ir em casa? E falar, eu conheço fulano Beltrano, aquilo não é bom, aquilo não edifica, enquanto ele não converter, for transformado, e isso vai anos para mostrar um testemunho fixo. Você entende? Ao expor a verdade nessas condições de situação que eu estou te falando, nós ministros não estamos rompendo a democracia, pelo contrário, estamos indicando o rumo de retomá-la. Essa minha pregação não é só para te mostrar o que está de errado, é para mostrar para você que não existe democracia, que nós precisamos retomá-la. Que os caras falam, é tipo assim, olha o partido lá dizendo, o ex-presidente preso rompe a democracia, como se democracia fosse ele. Não, democracia é para pessoas que respeitam o que o povo quer. E o povo não quer um ladrão. Está entendendo? Não quer. É como se ele fosse a democracia do Brasil. Não, ser populista não significa estar correto. É por isso que os crimes apareceram. Tem que entender-se isso. Nós, ministros, nós não rompemos a democracia quando nós estamos dizendo que o camarada não é bom para governo, está provado, até os acessos que eles deu a outro contra nós e os escárnios que fez contra nós prova. Não,
Nós estamos rompendo democracia como democráticos, como nós que temos o poder, o povo, para votar, entendendo, para nós cristãos, já que é direito social, não é isso que a gente leu lá em cima? Não é isso que a gente leu? Que o voto é o quê? Eles querem que seja secreto, mas é obrigatório. Então, é uma lei social, moral e religiosa. Os camaradas zombam da religião dos outros e apoiam algumas porque milita por eles. Jesus disse sobre liberdade e autoridade no povo. Liberdade e autoridade no povo é um desejo de Jesus. Por isso ele disse, pois se o Filho vos libertar, em João 8,36, verdadeiramente sereis vivos. Então, já que a vontade dele começa na terra como no céu, oração do Pai Nosso e tudo que pedir no nome do Senhor, Senhor, nós vamos pedir no nome de Jesus, que o Senhor abençoe as opções que nós temos, que não afronta o Senhor como esses candidatos dizendo que tem que tirar os moralistas, os conservadores, porque estão falando de nós, que não participamos da orgia, que não participamos desse swing político. Estão lutando contra nós e contra o Senhor. Então, o novo, os que aparentam novos, tem aqui situações que não profanaria, inclusive nossos filhos na escola, porque a igreja, a criança não é igreja de amanhã, ela é de agora. Ela já é uma vida. E até a criança, diz Provérbios, se dará a conhecer pelos seus atos se as suas obras for pura e reta. Ensina a criança no caminho que deve andar para que quando crescer não se desvia dele. Agora, pais não têm tempo porque trabalha. E escola ensinando gênero vai crescer o quê? Prostituta e prostituta. Tem que parar, senhores. Tem que pôr essa cabeça para funcionar. Liberdade e autoridade no povo é o desejo de Jesus. E ele diz o quê? Começa pela liberdade no reino do Espírito. Democratas espirituais. Pessoas que entendem que o poder está com ele. E quem vai trabalhar na política tem que me obedecer, tem que me respeitar, tem que te obedecer, tem que te respeitar, porque o poder parte de nós e eles não estão lá para fazer leis. Aprovou aumento para mim, vai diminuir o salário para vocês. Depois que está lá, faz o que quer. Mas então nós podemos dar um outro jeito. Democracia, então, vem do quê? Do demos, povo, kratos, no grego. Significa poder, sistema político, poder exercido pelo povo através do sufrágio universal. Quer dizer, sistema que as decisões políticas importantes estão com o povo que elegem seus representantes. O político não se sente mais representante do povo no Brasil. Eles impõem no povo. Agora eles querem que o povo revalida seu mandato. Senhores, dá demissão deles. Dá demissão deles. Age como patrão agora. Age como patrão agora. O Val Silva entrou. Que Deus abençoe. Pastora, que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém, irmão Rafael Schneider. Que Deus abençoe. Aleluia. A live estava um pouco meio que travada, né? Lá, não travou em alguns lugares. Acho que é a sua internet, irmã Carla, é setorial. Nós estamos a 53 minutos dessa live. Nós vamos orar agora pela nossa nação. Senhores, chega do mesmo. Já mentiram demais, enganaram para nós. Eu acho interessante que Deus derrubou uma determinada gangue que achava que ia impor sobre nós o que queria. O número do político deles era 13. Quando deu 13 anos, Deus falou, basta, vocês não servem. Vocês observaram? 8 anos do cachaceiro, 4 da pingunça que não falava coisa com coisa. Aí ela ganhou, no primeiro já cortaram a asa dela. 13 anos já chega. Não dá. Não dá. Você entendeu? Caíram pelo próprio número de arrogância deles, porque o número 13, você sabe que na magia, em outros lugares, é superstição. Eles não fizeram nada por um acaso, pois Deus abateu o ego deles naquilo. Agora depende de você manter o que Deus fez.
Ah, esse um não tá bom, mas nós vamos banir ele também. Nós vamos agir como patrão. E votar é ser patrão. E vamos orar para voltar cédulas de papel. Que juízes do Brasil, depois de determinado que deveria voltar, estão lutando para não voltar porque eles dizem que é seguro. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é porque teve pessoas que não tinham votado, chegou lá, estava na urna, como se ele tivesse votado. Então é um perigo. É um perigo. Irmãos, pai da mentira é o diabo. Se essa turma, tantos anos, governando São Paulo, outros estados, governar o Brasil mentindo para nós, se eles falharam, significa então o quê? Que eles estão a serviço do pai da mentira. Se a democracia fala que o poder parte de nós e eles não nos respeitam como patrões deles, a nossa sugestão, o nosso não querer não importa, importa o que eles querem. Então mostra o quê? Que eles não se importam com a verdade e com os nossos direitos. Não são democratas. Todos os que trabalharam antes querem o poder. São comunistas fingindo-se momentaneamente de socialismo porque não conseguiu tombar totalmente a pátria. É tempo de nós fazer como Nabote. Deus deu esse lugar para mim. Você só leva se você me matar. Porque se você não matar, eu vou resistir. Não vou impor armas ilegais. Mas se vier o que é legal, você pode ter certeza, principalmente de acordo com a palavra, aonde tiver que ir, baseado numa verdade, num direito, eu serei teocrata. Eu não vou mudar que Deus é acima de todos, eu represento Ele, o reino dele se manifesta aqui através de mim e sobre mim. E se você é de Deus, você tem que ir para esse lado também. Nós não podemos mais aceitar. E eu termino lendo aqui um texto que o Senhor me deu. Porque as pessoas questionaram, e eu vou falar sobre agora, terminando, sobre a prisão de um ex-presidente baseado no quê? Em batalha espiritual. Quem não viu a live, pega desde o começo. Olha bem, o que diz a palavra de Deus. Eu li esse texto em vários lugares e vou ler agora para você também, Êxodo, capítulo 22, no versículo 7 e 8, diz assim: se alguém der prata ou vasos ao seu próximo para guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, se o ladrão se achar, pagará o dobro. Se o ladrão não se achar, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não meteu a mão na fazenda do seu próximo. Você dá algo para alguém, para guardar. Lei de Deus isso aqui. Lei de Deus. E desaparece, a pessoa chega e fala, foi roubado ou sumiu. Procura o ladrão, se achar o ladrão tem que pagar o dobro. É por isso que a cana para ladrão deve ser pesada. Eu fico vendo juízes anistiar ladrão político. E depois de encontrar o ladrão, se não for achado o ladrão, o que tem que fazer com a pessoa? Levar diante dos juízes. E esses vão analisar se a pessoa é devedor ou não é. Correto? Foi o que nós lemos. Êxodo 22, 7 e 8. Foi dado bens para o Lula guardar, a nação brasileira. O estado de São Paulo para o Alckmin. Sumiu do BNDES. Petrobras sucateada. O mensalão apareceu. Petrolão apareceu. A nação sucateou. Veio a crise, quem ficou desempregado e empresário sabe do que eu estou falando. Os ministros foram presos, alguns entregaram, as empreiteiras dos amigos e os estavam juntos. Sítio que não é deles, estava com o nome do neto. Triplex que ele disse que nunca foi lá, o juiz mostrou a foto dele, falecida mulher. Eu não sei de nada, eu não vi nada.
Eu quero dizer para vocês que não tem uma viva alma nesse país mais honesta do que eu. Filhos enriqueceram assustadoramente. Fazem vídeos zombando dos pobres. Lembra os vídeos vazados? Aí os coxinha protestando, deixa eles aí. Quer dizer, nós não somos patrão para eles, nós somos presa para eles. Aqui está dizendo, leva diante do juiz, já que ele fala que roubou e não achou ladrão. Mas foi no seu mandato que aconteceu. Os juízes decidirão. Então, um juiz decidiu 9 anos e meio. Os outros decidiram, não é só 9,5, é 12. O TSE decidiu. Não pode um homem desse representar ninguém. Não cabe na nação. Agora, crentes militando por esse, vai falar que entende de batalha espiritual, que a luta não é contra carne e sangue. Não, vai distorcer a Bíblia. A Bíblia fala, irmão, o mundo jaz no maligno, que no final mal ia operar. Mas a Bíblia diz, Efésios 4:27, como lemos, não dê território ao diabo. Essa é a grande questão. E tem um monte de pessoas com a palavra na mão, totalmente irracional a respeito da interpretação da palavra. A Bíblia fala que o justo vive da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Aí o camarada começa a se aliançar a coisas que a Bíblia diz que não, que merece até cana. E tem outros aí que merece ser chutado mesmo livre, dizendo que é porque o Senhor falou. Então não interpreta o bem e o mal. Ele não anda com o príncipe da paz. Já é enganado pelo príncipe da guerra contra os santos, que é o diabo. Esse é o triste da questão. Esse é o lamentável. Isso é o que faz a gente sentir pena do ser humano. A gente olha e fala, meu Deus do céu, isso não é só pobre de espírito, isso não tem inteligência nenhuma. Isso não tem conhecimento, não tem fundamento, não é nem menino na fé, é crente carnal, começou no espírito, agora está desviado. Qualquer um manipula ele ou ela, é fantoche. Senhores, é tempo. A resistência no reino de Deus tem que se levantar. E eu quero terminar repetindo o glorioso versículo que nós lemos aqui de Mateus 10:18. Serei levado à presença de governadores e reis por minha causa para testemunhardes a eles e aos gentios sobre Cristo. Então, a nossa postura de não se conformar com ladrão, com mentiroso político, com dar a nação e os bens para fazer nós mesmos empobrecer, depois nós reclamarmos que Deus não está nos prosperando, se nós pegamos tudo que é contrário à palavra, cheio de leis contra nós para nos governar. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estarei falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem expressará através de vós. Como naquela época os apóstolos ainda iam escrever as cartas para nós. Agora nós já sabemos o que falar. Não para você. Você já mentiu uma vez até no púlpito da igreja. Você assinou pacto. Seu partido assinou que não apoiaria casamento do mesmo sexo, liberação de drogas, e está liberando. Você não serve, você é uma piada. Está na nossa mão descartar a maldição. A Bíblia fala ainda, visto que amou a maldição, ela te sobrevenha. Não quer a bênção, ela fugirá de vós. Votar nos mesmos é fazer o cabute, a glória de Deus, se manter longe. Entenda isso. E que Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor brilhe através de nós a luz do seu rosto, diante de governador e de rei. Mas eu tenho poder, eu quero respeito. Eu não te respeito acima do meu Senhor e acima dos meus direitos, porque ainda que o Senhor está agindo antidemocraticamente, a democracia diz que patrão de político sou eu. Eu não vendo a minha vinha. Eu não vendo. Para Jezabel, nem para Acabe. E você deve fazer o mesmo. Prova que você é crente. Um cristão. Crente até o diabo é. Prova que você é cristão. Prova que você teme a Deus. A Bíblia diz o quê? Obedece a Deus. Resiste o diabo. E ele fugirá de vós. Resista. Não vota. E essa porcariada que está aí vai sumir tudo. Aí, sem posição para se defender, sem ter o que fazer,
Vai ficar eles com os demônios deles? Ou eles clamam a Deus, ou o fim deles é como Herodes. Não deu glória a Deus, é comido de bicho. Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus, em o nome de Jesus Cristo, que Deus coloque, através de Cristo, Pai, as mãos nas nossas vidas. Levanta nós que estamos vendo essa live, fundamentados na Tua palavra. Porque nós pedimos tanto, Senhor, derrama poder, nos dê autoridade. Que autoridade é essa? Que depois nós colocamos na mão de endemoniados e possessos, que estão fazendo leis de mordaça, leis para depravar crianças, Senhor. Não tem dó de criança. Nós vimos político nessa nação falar que pedofilia não deve ser crime, Senhor, porque é uma forma de amor. E nós sabemos que quem sofre violência sexual é traumatizado. Então, Senhor, roubando as inocências das crianças, como os de esquerda leram lá os fundamentos de Lenin, prostitua as crianças e terá uma geração futura doente, escrava, porque terá personalidades e não caráter, terá distúrbio e não atitude, assim serão manipulados. Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Senhor, eu repito, nós estamos num tempo, nesse momento, que ali na Venezuela, Senhor, um homem apoiado por esses partidos que quer nos escravizar no Brasil, Senhor, o povo de lá, para ter proteína no corpo, está comendo carne apodrecida, lavando carne apodrecida para fritar. Oh, Senhor, e por misericórdia, nós ainda temos o pão na mesa, nós ainda temos a Tua presença e nós temos uma autoridade. Senhor, legitima a nossa autoridade. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor. Em o nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, cair nas lábias do pai da mentira, na boca de político que é o diabo, que fala e ri ao mesmo tempo. Não, Senhor, nos ensina a mostrar para eles que ou eles se encurvam, ou o Senhor e nós varremos porque te representamos. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe tua família, teus filhos. Eu agora tenho uma correria para fazer, esteja orando por nós, pegando pista e vamos trabalhar. Deus abençoe.